Está no ar, no Divã do Gicovati. Como sempre, iniciamos o programa com uma reflexão sobre um tema especial, que não é obrigatoriamente o único tema que vai ser tratado ao longo do programa. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o papel da família na educação hoje em dia, sendo o fato que as crianças passam cada vez mais tempo afastado dos pais, principalmente afastado também da mãe, porque a vida profissional das mulheres tem exigido isso, de maneira que as crianças vão para a escola ou para a creche, às vezes antes de 1 ano de idade, vão para a escola com 1 ano e meio, antes de 2 anos de idade, assistem televisão, assistem vídeos, convivem com outras crianças, com outros tipos de educadores, muitas frequentemente também com babás, quer dizer, há um tempo muito restrito de convívio das crianças com os pais. As crianças ficam mais tempo com os aparelhos de televisão do que com as suas mães, né? Isso, evidentemente, por si já criaria uma condição muito favorável para que a influência e o papel da família tivesse decrescido bastante ao longo, vamos dizer assim, desses últimos 50 anos, de modo que o peso, vamos dizer assim, da formação das crianças pelo viés da influência da família, certamente teria diminuído bastante em função dessa característica da nossa cultura moderna, em que as crianças são muito mais influenciadas por outros ambientes e desde muito mais cedo, não é? Agora, o mais grave disso é que nas famílias faltam valores claros, porque quase sempre nas relações conjugais existem um pai com um temperamento e uma mãe com um temperamento muito diferente. Se um é estourado, o outro é manso. Se um é ordeiro, o outro é bagunceiro. Se um é sistemático, pontual, o outro é impontual e instável. De maneira que o que acaba acontecendo é uma variedade e pouca clareza de valores dentro do ambiente da família, o que acaba por complicar ainda mais, porque a vida das crianças, porque na falta de claros valores, evidentemente que a influência, então, do ambiente externo fica mais evidente ainda do que a influência do ambiente familiar. Quando os valores são mais claros dentro da família, naturalmente existe uma possibilidade de influência maior por parte da cultura, da família na constituição dos valores dos filhos. Quer dizer, quando os pais são os dois parecidos de temperamento, quando os pais são os dois mais calmos, mais estáveis, mais razoáveis, e vendem para os filhos um único código de valores definido, um padrão bem claro e único, certamente o que acaba acontecendo é que eles sofrem uma influência familiar, mas mesmo que no tempo menor, mas a pressão da influência familiar é muito maior, porque a família transfere para os filhos um único padrão, quer dizer, um valor, ou valores morais e valores de conduta e de comportamento claros e definidos. Quando isso acontece, infelizmente isso é raro, aí parece que a família passa a ter passa a ser o fator principal para a definição dos valores que as crianças incorporam ao longo dos anos. Ou seja, quando a família é estável, sólida e clara nos seus valores, parece que ela influi mais do que a cultura. Quando a cultura quando a família tem valores confusos, obscuros, então aí claramente o que acaba acontecendo é que a família perde em importância para o ambiente da cultura e as crianças são educadas basicamente pela influência básica do padrão externo que tiver em vigor. Muito bem, nós temos aqui o primeiro e-mail que vem do Christophe, que nos enviou o seguinte: Dr. Gicovati, tenho 39 anos e há 2 me separei, após 12 anos de casamento. Agora estou namorando uma pessoa de 34 anos. O problema é que ela é mãe solteira e divide a criação do filho de 8 anos com os pais dela. Os papéis de mãe,
avô e avó não estão bem definidos. A criança tem um temperamento complicado e frequentemente desrespeita os adultos. Não sei se me sinto capaz de assumir o compromisso de me envolver seriamente com esta mulher. Pode ser difícil enfrentar ao mesmo tempo o filho dela e o relacionamento com os pais. Além disso, tenho um filho de 5 anos e talvez ele não se adapte a esta situação. Às vezes, minha companheira me vê mais como o pai do filho dela do que como namorado. Já estou numa idade em que errar não é tão permitido. O que faço? Pois bem, Cristóvão, na realidade é o seguinte, a gente pode errar em qualquer idade, né? Então, o fato de você estar já com 39 anos, quer dizer que você pode também pensar que está só com 39 anos e ainda pode errar bastante sim, porque qualquer tipo de pressão deste tipo que você faça sobre você mesmo, eu acho que vai gerar uma tensão ruim sobre você. O que eu acho mesmo é o seguinte, se você tem aí este conjunto de variáveis, né? Uma mãe solteira com um filho de 8 anos de idade, que mora junto com os pais dela, os pais interferem sobre a situação, os pais, avô, avó, todo mundo participa e faz papel importante na relação, na educação desta criança. Evidentemente, você se juntando ou se casando com esta mulher, vai ter que se casar com a família inteira, não é? E é uma situação que me parece, visto de fora, um pouquinho complicada, porque eu acho que você vai certamente ter que enfrentar uma quantidade de problemas bastante pesado, não é? E nada que me pareça muito fácil de ser conduzido. Além de tudo, o seu filho de 5 anos certamente não vai se adaptar com facilidade a esta situação. E se além de tudo você ainda vê a sua companheira como alguém que não consegue avaliar a sua posição na vida dela, basicamente relacionada com o contexto de marido-mulher, e sim como alguém que vai entrar no sistema para poder ser o pai do filho dela, ou seja, o pai que a criança não teve, então evidentemente eu acho que você está numa situação bastante complicada e eu no seu lugar não sei se não me preocuparia mais em ter talvez uma reflexão muito ponderada antes de tomar uma decisão definitiva neste caso. Eu acho que definitivamente aqui seria muito importante você pensar seriamente sobre a possibilidade de ir levando essa história para ver se a sua companheira acorda um pouquinho mais e ver se ela efetivamente consegue talvez amadurecer a ponto de ter uma postura um pouquinho mais consistente acerca do que seja uma relação entre um homem e uma mulher, e que ela consiga talvez separar um pouco melhor esses papéis, porque eu tenho a impressão que você vai entrar aqui numa armadilha quase, né? Numa situação onde você tem a criança, o avô, a avó da criança, e no meio uma mulher que vai ser tudo, menos só e apenas a sua companheira, não é? Então veja bem e pense muito bem antes de continuar essa história. Muito obrigado pela sua participação. Temos agora um ouvinte no telefone. Seu nome, por favor? É Alexandre. Pois não, Alexandre. É o seguinte, doutor, boa noite. Eu tenho um relacionamento há 20 anos com uma mulher. E também, depois eu conheci outra e tenho 10 anos de relacionamento com ela. E eu não sei com quem eu fico, eu estou muito indeciso. Mas não entendi. Você está há 20 anos com uma e 10 com a outra, concomitantemente? Quer dizer, há 10 anos que você está com as duas? Mas não interruptamente, vai e volta. Ah, vai e volta. Uhum. Então, Alexandre, quais são as características? Quantos anos você tem? 45. 45. Quais são as características de cada uma delas? Essa de 20 anos, como é que você definiria ela, rapidinho? Essa que está com você há 20 anos. Eu acho que ela tem mais ou menos a minha idade, né? Ela tem 43. Eu acho ela mais assim, mais consciente, mais adulta. A outra tem 35, mas ela
ela nunca casou, essa de que eu tenho há 20 anos, ela já foi casada, se divorciou, essa outra não, ela não foi casada, e ela não tem uma atitude assim de mulher de 35 anos, ela é muito imatura, apesar da idade. Sei. E você casou-se alguma vez ou não, Alexandre? Não. Quer dizer, você, na verdade, teve relacionamento esporádico com essa moça ao longo desses 20 anos, em algum desses intervalos, ela, separada de você, se casou e se divorciou, é isso? Não. Ela, quando eu a conheci, ela já tinha acabado de se separar. Ah, sei. Então, quer dizer, ela casou bem mocinha, né? Tem filho? Tem a filha, todas as duas têm uma filha. Sei. E você tem vontade de casar ou você é meio solteirão, assim, inveterado? Como? Não entendi. Você tem vontade de se casar ou você é um solteiro? Eu tenho, mas eu até me sinto, assim, eu acho que essa de 10 anos, de 35, eu acho ela até mais companheira, entendeu? Mas a outra, eu acho ela mais centrada, mais responsável. Eu não sei, a outra é até mais, assim, atraente. Não, as duas são atraentes, mas a de 45, eu não sei, eu estou muito confuso, doutor. Estou vendo, você está bem confuso mesmo. Né? Muito confuso. E pelo jeito as duas têm suas qualidades e as duas também têm alguma coisa que não te agrada completamente, né? Mas a de 35, ela é uma pessoa assim mais rude, entendeu? Mas a de 35 eu me sinto até melhor com ela é mais companheira, mas ela é uma pessoa muito rude, uma pessoa... Mais assim, estourada? Qual das duas é mais estourada? A de 35, é mais nova. Então a outra é mais mansa. Para ficar junto assim por tempo comprido é melhor a mansa, viu? Porque mulher estourada, isso aqui é engraçadinho no começo, mas depois pode ficar meio difícil. Né? Então, se for para compromisso sério, para morar junto, por exemplo, mulher mansa ou gente mansa, não é só mulher, homem é mulher, né? Porque gente braba, agressiva, estourada, rude, é muito complicado, né? Eu até tive um relacionamento com ela, eu cheguei a morar com ela 1 ano, com essa de 35, mas a gente se separou, até foi por causa da outra, entendeu? Mas, e quando o tempo que a gente esteve junto, morando junto, ela realmente, fez algumas coisas que, uma pessoa com quem você está tendo um relacionamento debaixo do mesmo teto não deveria fazer, né, entendeu? Assim, ela saía, tal... Então, mas em geral, o tipo mais rude também é mais intempestivo, mais não passa vontade, né? Então, para você ter uma mulher que não passa vontade, intempestiva, também não é uma boa solução. Então, se eu tiver que escolher alguma coisa por você, eu escolho a mais velha. Não só porque parece que empatam as duas aí, e o desempate então seria só pelo temperamento, que parece ser um pouco mais fácil de convívio, um pouco mais doce, um pouco mais, vamos dizer, tolerante para contrariedades e frustrações, o que na realidade não é uma coisa tão desprezível em termos de característica de personalidade. De todo modo, muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um e-mail que veio do João. Doutor Flávio, eu tenho 33 anos, estou namorando uma mulher de 25, linda e muito ousada nas relações sexuais. O que me incomoda é o passado dela. Primeiro, porque há um histórico de traições na família. A avó dela traiu o avô e os pais dela têm um relacionamento aberto com casos extraconjugais. Segundo, porque aos 18 anos ela fez cirurgias plásticas e se transformou numa garota de programa. Hoje não é mais. Quando completamos 3 meses de namoro, descobri que ela tinha um caso com outra pessoa. Cheguei a terminar o namoro, mas ela, chorando, disse que nunca mais faria aquilo. E então voltei atrás. Desde então, eu a vigio, fico ligando o tempo todo, com desconfiança. Eu gosto dela e sinto pena. Não sei o que fazer. Então, João, não é fácil a sua situação, porque você tem aí uma situação delicada pelo fato de que você tem um encantamento por uma moça muito bonita, muito interessante, muito legal, mas ao mesmo tempo você tem várias características da personalidade dela, da história dela e das características da família dela que deixam realmente você inseguro com toda a razão. Quer dizer, o fato de ter esse histórico familiar, de vir de um contexto, de um ambiente onde as coisas caminham
desta maneira. O fato dela ter tido esse passado onde ela se preocupou muito em aprimorar ainda mais a beleza e a ousadia dela, com a finalidade de se transformar em garota de programa. Naturalmente, nada disso cria condições de muita confiabilidade e segurança por parte de quem está convivendo com ela. De todo modo, o que eu penso mesmo é que você deveria ficar atento e esperar mais um pouquinho para ver como é que ela vai se comportar, porque é evidente também que o fato dela ter este currículo, este passado, não significa que ela não possa, moça ainda como né, criar uma outra atmosfera e, em função do sentimento que tenha por você, venha a desenvolver uma relação realmente mais consistente, afetiva e respeitosa, carinhosa e de lealdade para com você. Então, eu penso que não é o caso de radicalizar essa história por enquanto, mas, ao mesmo tempo, é sim uma questão importante de você ficar atenta, porque ela tem aí antecedentes complicados. A única coisa que eu não acho que é muito válido é porque ela é ousada nas relações sexuais, ficar mais inseguro por causa disso, que é o que costuma acontecer com a psicologia dos homens, que se reclamam que as suas mulheres não são muito exuberantes sexualmente, mas quando tem uma que é exuberante sexualmente, ficam morrendo de medo de que elas vão aprontar e que vão procurar outros parceiros fora de casa. Então, esse aspecto é uma qualidade dela que não deve ser tratado de jeito nenhum como uma coisa perigosa, aflitiva ou geradora de qualquer tipo de insegurança. Me parece uma coisa boa mesmo. Muito obrigado pelo seu e-mail. Agora temos mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Joana, da Zona Leste. Pois não, Joana. Como vai, doutor? Tudo bem, e você? Tudo bem, eu sempre ouço o seu programa. Muito obrigado. Então, eu queria passar assim uma parte, porque minha irmã mais nova que eu sou evangélica, ela também, né? Sim. E meu cunhado não. Então ela descobriu que a filha dela estava tendo relacionamentos com outra mulher. Sei. Aí elas brigaram, né? Quantos anos tinha a filha? Tem 26. E a sua cunhada? Tem 51. Sei. É minha irmã. Tua irmã. É. E o meu cunhado, acho que tem 58. Então, eles dois ficaram muito chocados e teve uma discussão muito feia. E ela falou assim, que se ela tomasse essa decisão, que não era para ela morar lá. Depois ela chorou muito, a minha sobrinha, pediu perdão, né? E agora tá um clima, assim, meio estranho. E a gente, assim, não sabe como lidar com a pessoa, né? E eu queria que o senhor falasse alguma coisa. Não entendi, não sabe o que falar mas ela tem uma namorada fixa? Olha, ninguém sabia quanto tempo. A minha irmã desconfiava e ninguém sabia quanto tempo. Mas aí ela conversando, depois dessa briga, ela conversando, falou que separou, né? Mas a minha irmã ficou assim, chocada, o meu cunhado também, porque são um casal assim, como é que eu vou dizer? Eu não sei explicar, doutor. Eles ficaram muito chocados, né? Então ficou um clima assim no ar. Será que ela deve procurar a moça, né? Assim, um psicólogo, né? Porque ela sentiu assim o peso de perder a família, sair de casa. Sim, mas ela acabou ficando, né? Pediu desculpa e ficou em casa. Ficou, não saiu de casa. Não saiu de casa e disse que rompeu a relação com a namorada, é isso? É o que ela fala, né? E essa desconfiança da sua irmã, é só com nessa história ou já tem desconfiança em relação à sua sobrinha desde que ela era menina? Não. Só foi assim Ela tem algumas características, Joana, de uma moça assim mais masculina ou não? Não, ela foi noiva 2 anos, né? Sim. Depois o amor acabou, ela rompeu. Depois ela achou que amava, queria voltar, o rapaz não quis. Aí depois que partiu, assim. Eu comecei a achar ela meio estranha, meio distante. Sim. E ela trabalha, estuda? Trabalha. Quer dizer, leva uma vida bem normal, então. Ela trabalha e faz faculdade. Sim. Vida bem normal e só a família ficou... Nunca teve nenhum outro comportamento esquisito, né? Não. Então, quer dizer, na realidade, a única coisa que ela fez que chamou a atenção mesmo foi o fato de ter, vamos dizer, essa namorada, né? Quando normalmente deveria ter um namorado. Mas já foi noiva uma vez e depois se desinteressou do noivado e buscou esta relação, vamos dizer assim, com uma parceira do mesmo sexo. Eu entendo que as famílias fiquem muito chocadas com esse tipo de procedimento, até porque
não é aquilo que a gente foi treinado e preparado para vivenciar. Mas se pensar com um pouquinho mais de serenidade, vamos dizer, a intimidade sentimental entre duas pessoas pode perfeitamente acontecer entre duas pessoas do mesmo gênero. Quer dizer, o fato de uma moça achar graça e ter uma boa relação de amizade primeiro, e depois isso até mesmo se transformar em sentimento amoroso, ou até mesmo em intimidade física com uma outra mulher, não é nada tão incomum. Para falar a verdade, está até aumentando a frequência desse tipo de episódio nos últimos tempos, e esse aumento da frequência, eu tenho para mim, que tem a ver basicamente com o fato de que as pessoas hoje têm ficado, talvez as moças, um pouco decepcionadas com o comportamento dos homens, ou até mesmo um pouco decepcionadas com o fato dos moços não estarem tão ativos em procurá-las. Então elas acabam se voltando para parcerias mais femininas mesmo, já que há muito mais facilidade nesse tipo de encontro, e isto acaba por definir vamos dizer, relações de qualidade bastante razoáveis, que podem ou não durar por tempo muito comprido. A minha experiência também diz o seguinte, que as relações homossexuais femininas, elas não têm a solidez e a estabilidade dos relacionamentos, quer dizer, não dos relacionamentos, mas eu digo, não tem a solidez do comportamento homossexual masculino. Ou seja, não é raro que as moças tenham um parceiro do sexo masculino, depois um parceiro do sexo feminino, depois voltem a ter parceiro do sexo masculino. Eu acho que a sua família deveria ficar um pouquinho tranquila, deixando claro, evidentemente, para a moça que vocês não simpatizam com esse tipo de procedimento, que isso não é bem-vindo dentro da família, mas não acho que seja também motivo para uma conduta tão radical de expulsar a pessoa da família e com tanta vamos dizer, urgência, não é? Eu penso que vocês podem perfeitamente ser tolerantes. A moça provavelmente já deu uma pequena marcha ré aí, e se ela voltar a recair, também não é nada de tão grave. Muito obrigado pela sua participação, e temos agora um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Boa noite, meu nome é Tiago. Pois não, Tiago. Boa noite, doutor. Eu vi uns programas que o senhor realizou pela TV Cultura, e o senhor debatia a ideia sobre o ser desejante e o objeto de desejo, dizendo que a mulher, ao longo dos tempos, sempre foi objeto de desejo do homem, etc. e tal. Com relação, na verdade, não é nenhuma pergunta de cunho pessoal, como dá para se perceber, né? Vamos ver se não é, porque os homens costumam ficar muito mordidos com o fato de não serem desejados como desejam as mulheres. Pode ser também. Então, com relação a essa onda que a mídia hoje chama de relação do homem se tornar um metrosexual, esses apelidos que a mídia põe sobre o homem fazer sobrancelha, cuidar bem do cabelo, essas coisas, não estaríamos tendo uma inversão de valores, quer dizer, o homem também passando a ser objeto de desejo, então, assim como foram as mulheres? Então, o homem está tentando, Tiago, mas não sei se está conseguindo, não. Porque eu não sei se as mulheres valorizam tanto a aparência física do homem quanto os homens valorizam a aparência física da mulher. Eu acho que os homens adorariam fazer isso. E acho que a cultura hoje está estimulando esse tipo de movimento. Mas desejo visual as mulheres não têm. Talvez elas até gostem dos homens mais bem cuidados, mas isso porque indica mais coisas além da sua aparência física só. Indica posição social, indica, vamos dizer assim, cuidados pessoais, hábitos de higiene, pode indicar várias outras coisas, mas eu duvido que realmente isso, por causa de truques, vamos dizer, cosméticos, se consiga fazer com que as mulheres tenham desejo visual. Esse desejo visual realmente não existe, a não ser excepcionalmente nas mulheres, e assim como ele não existe também nos outros mamíferos, o desejo ativo feminino. Nos mamíferos sempre é o macho que corre atrás da fêmea, né? Eu sei que nós somos inconformados e meio frustrados com a nossa realidade biológica, mas querer que as fêmeas corram atrás dos homens está até acontecendo, mas é porque os moços estão tão preguiçosos, estão tão parados, que elas não têm muita escolha se não tentar começar a se mexer. Mas o desejo mesmo, o desejo visual, é masculino. Há mudanças, sinais de mudança de atitude, mas
não mudança de desejo, mudança de atitude não quer dizer que inventaram um desejo visual para as mulheres. Inventaram, foi o que está sendo criado é uma ideia de que o homem, se ele se embelezar bastante, ele vai ficar tão atraente para as mulheres quanto as mulheres são para eles. Isso aqui é bom para vender produto, mas não é verdade, entendeu? Mas não faz mal. As mulheres, de um jeito ou de outro, estão valorizando um pouquinho mais a aparência física dos homens, até porque tem que valorizar isso mesmo. Porque os homens antigamente eram valorizados pela inteligência, pela situação financeira, profissional. Hoje as mulheres trabalham, as mulheres têm posição profissional e financeira e às vezes intelectual igual ou maior do que a dos homens, então vai ter que valorizar alguma coisa nos homens ou então vão ter que começar a dispensar os homens do seu cardápio, né? É melhor que se preocupem com isso. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte no telefone. Seu nome, por favor? Seu nome, por favor? Alô? Bom, eu vou ler um e-mail aqui, pelo jeito caiu a linha aí. Vamos buscar um e-mail de um ouvinte que prefere um anonimato e que nos escreveu durante a semana. Doutor Flávio, tenho 41 anos, estou casado há 14 e minha mulher tem 42. Eu a amo muito e estou feliz no casamento, mas nossas relações sexuais estão se tornando cada vez mais escassas. Fazemos sexo a cada 10 ou 15 dias, já alertei sobre isso, mas nada mudou. Meu apetite sexual continua o mesmo, mas o que percebo é que a vontade dela é que é esporádica. Ambos estamos com boa saúde e acho que nossas relações são prazerosas. Acredito que ela não tenha mais tanto interesse por mim. O que fazer? Será que estou errado em querer relações sexuais mais frequentes? Então, eu não acho que o problema seja do interesse. Eu acho que as mulheres muitas vezes se acomodam numa situação sexual, como eu estava falando agora há pouco, como não é tão ativo o interesse, ou em termos de desejo das mulheres pelos homens, e à medida em que elas estão tranquilas, serenas, com um casamento feliz, e tem um parceiro que elas sentem que é solidário, companheirão, gosta delas mesmo, que é leal, etc., parece que elas se acomodam um pouco. E ao contrário do que costuma acontecer quando elas têm uns maridos assim meio não tão confiáveis e mais perigosamente infiéis, quando elas se dedicam muito mais em cativar e manter ativa a vida sexual dentro de casa por medo do que possa acontecer fora. Então eu acho que você teria que alertar um pouquinho mais a sua mulher e ela talvez devesse perceber o seguinte, que não existindo esse entusiasmo tão visível na mulher, que de fato pode acontecer depois de 14 anos e tudo muito estável dentro da relação, que ela deveria, no mínimo, se dispor à intimidade sexual sempre que fosse essa a sua vontade, como uma forma de amor, de carinho, para agradar, né? Para dar de si ao homem mesmo, né? Como se usa a expressão popular, né, da mulher, dar para o homem. É uma coisa de dedicação e ela provavelmente, se a relação entre vocês é uma relação prazerosa, provavelmente existe só uma dificuldadezinha no início e depois que esquenta e a relação toma corpo, né, o relacionamento sexual e as trocas de carícias vão esquentando, ela provavelmente participa e vai curtir do mesmo jeito. De modo que eu sugiro a ela, ou que você diga a ela o seguinte, que ela não deixe isto aí esfriar demais não, porque não é muito bom nem para ela e nem para o futuro da relação. Principalmente não é bom para o homem se sentir rejeitado sexualmente. Pode fazer mal a ele e isso pode prejudicar mais do que ela pensa a qualidade da relação. Muito obrigado pelo seu e-mail e agora mais um ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? Meu nome é Aline. Por não, Aline. Boa noite, doutor. Boa noite. Eu estou enfrentando um dilema, que eu tenho uma menininha de 2 anos e uma bebê de 6 meses, né? E eu sempre trabalhei e agora, com o nascimento dessa minha segunda filha, eu estou indecisa, eu não sei se eu devo continuar trabalhando ou não. E a minha indecisão se dá por conta de repente ter que ficar em casa, não ter mais o contato com os amigos no serviço, né, e de repente ficar um pouco assim sozinha. E então assim, eu não sei o que eu faço. Por outro lado, eu tenho minhas filhas que estão sendo criadas pelas professoras, né?
e eu não estou mais muito tempo perto para estar passando os valores. Então, assim, eu gostaria de um conselho do senhor, assim, o que eu poderia pensar ou pesar para conseguir tomar essa decisão, que para mim está sendo muito difícil. Eu já procurei um emprego de meio período, mas eu não encontro, então, assim... Qual é o seu trabalho, Aline? Eu sou secretária. Quantos anos você tem? Eu tenho 31 anos. Está casada há quanto tempo? Estou casada há 6 anos e trabalho há 8 anos. Sei. E o seu marido gosta que você trabalhe ou ele preferiria que você ficasse em casa? Então, nessa fase, ele preferiria que eu trabalhasse, né? Por conta de eu ajudá-lo financeiramente, né? Sim. Ele me apoia, mas assim, ele fala que, né, seria bom se eu conseguisse esperar mais um pouco, né? Para ficar sem trabalhar. Isso. Então, me diga uma coisa, ele tem uma boa profissão? Tem uma boa profissão. Sim. Então, vocês se dão bem? Damos, muito bem. Muito bem? O clima da casa é um clima de calma, de serenidade? É um clima saudável. Ninguém é bravo aí, não? Eu sou a mais bravinha. Então pode ficar menos brava, porque isso para educar os filhos é pior do que ficar mais tempo longe deles por causa de trabalho, viu? A coisa mais importante, se você quiser ter um bom ambiente, uma boa chance de ter filhos realmente bem desenvolvidos emocionalmente, evidentemente o convívio quando são pequenininhos com a mãe seria interessante, se possível, mas essa realidade das pessoas é a realidade da vida e não a da gente. Então, em vez de você imaginar que ficando mais tempo com eles, você vai obrigatoriamente ser mais influente e transferir mais valores, você imagina o seguinte, que se a casa onde as suas filhas crescerem for uma casa baseada em concórdia, em companheirismo, em respeito, onde elas não ouvirem gritos, nem confusão, nem brigas, nem tumulto de espécie nenhuma, onde elas sentirem que existe realmente respeito absoluto do pai pela mãe e da mãe pelo pai, é evidente que isso aqui, na minha experiência, contribui mais para o futuro harmonioso delas, porque esse respeito absoluto enfim, em si mesmo, é o valor maior que a gente tem para passar para as crianças, entendeu? Respeito pelos direitos das outras pessoas, pela diferença de opinião, etc. A criança que cresce num contexto desse é sempre mais para mansa, mais respeitosa, mais séria e vai ter uma relação mais consistente com as suas responsabilidades depois, com a escolaridade, com a vida e provavelmente vai crescer um adulto mais consistente. Então eu não acho necessário você sacrificar muito dramaticamente a sua carreira ou a sua vida por conta de ficar tanto com elas. É evidente que se pudesse seria ótimo, mas não é o relevante. O relevante é criar um ambiente de harmonia, de paz, de serenidade dentro da casa. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte no telefone. Seu nome, por favor? Roberto, doutor. Pois não, Roberto. Doutor, eu estou com um problema. Veja bem, eu confiava plenamente na minha esposa. Quantos anos você tem? 47 e ela tem 38. 38. Casado há quanto tempo? Há 10 anos nós temos uma criança. Sim. E eu confiava plenamente nela. Quando eu tenho carro, ela tem carro. Quando um certo dia, nunca desconfiei dela, passei por um motel e encontrei ela saindo. Sim. Dentro de um motel. Sim. Ela tentou me explicar, justificar que não houve nada com a pessoa, aquele negócio todo, e me pediu uma chance, me botou na linha para falar com uma das colegas que entusiasmou, mas eu não consigo acreditar que não houve nada. Eu gostaria da sua opinião. Quando é que foi isso, Roberto? Foi em dezembro do ano passado. Sim. E o que ela foi fazer então no motel, segundo ela? Segundo ela disse que foi por entusiasmo, não houve nada, foi só para conversar e... Pois é, mas então, como é que é o temperamento dela, Roberto? É uma pessoa calma ou mais... Muito calma, nunca me deu nem o que pensar. Na realidade, eu confiava cegamente, seriamente, nunca me deu nenhuma oportunidade de desconfiar dela. Que, por incrível que pareça, foi uma casualidade eu ter passado na hora. Sim. E ela é uma pessoa bem dedicada a você? Exatamente. É carinhosa? É. Mais que você com ela? Quem é mais carinhoso aí? Ela é mais carinhosa comigo.
E ela é mais mansa também do que você? Quem é mais estourado, você ou ela? Não, eu costumo guardar as coisas para mim. Ela é um pouco explosiva. Um pouco explosiva. E ela é um pouco assim também que ela é muito caprichosa, que ela tem vontade, ela vai Ela, como se diz a história, ela é um pouco decidida. Por esse motivo que eu estou nessa. Se ela foi, porque ela foi, e hoje ela diz que foi por entusiasmo, não houve nada, e que não teve nada, e eu não consigo acreditar. Eu quero dar uma chance, mas eu não consigo. Toda vez que eu olho, sempre tem alguma pergunta a fazer a ela. Sim, e você então fica com essa coisa repetida dentro da sua cabeça o tempo todo? Infelizmente. Sim. E então fica meio complicado você conseguir perdoá-la verdadeiramente, porque você sempre tem a ideia de que alguma coisa a mais do que você achou aconteceu ali, do que ela fala aconteceu ali, né? Exatamente, ela jurou de pé junto, inclusive na época eu passei ao telefone para uma das colegas e ela disse que a outra pessoa ficou com raiva porque não houve nada, que não queria saber. Eu pelo telefone ouvindo no Viva Voz, mas eu intimamente não posso acreditar por que você foi fazer num hotel, se você gosta de uma pessoa, ela diz que gosta de uma pessoa, eu não. Aí sempre tenho perguntas, sempre tenho aquelas discussões. Tá certo. Roberto, é muito difícil mesmo de aceitar essa história, e acho que você não é um indivíduo que está tendo problema psicológico mais grave. Não, eu acho que realmente a história está um pouquinho esquisita mesmo de engolir. Aliás, para falar a verdade, o que ela fez exatamente no motel não me parece muito importante, se aconteceu ou não aconteceu. O fato é que ela estava no motel com outra pessoa. O que ela fez lá, se ela se arrependeu na última hora ou não, me parece uma peça menos importante. O importante também é saber o quanto você valoriza ela, quanto você acha que isso pode ter sido, vamos dizer assim, uma pequena e modesta falha, e quanto você acha que isso pode ser parte, vamos dizer assim, de uma política geral dela e que você não estava talvez levando tanto em consideração. Eu acho que a impressão que me dá é que ela não é uma pessoa que faz isso com regularidade. Acho que realmente cometeu aí um pequeno deslize, caiu numa tentação, e acho que dá para deixar barato. Mas, evidentemente, que dá para deixar barato uma vez, e não é fácil engolir esse sapo. Se você conseguir engolir, maravilha. Se não conseguir, você também não pode se punir por causa disso, porque realmente não é um sapo fácil de você... vamos dizer assim, digerir com facilidade, né? Muito obrigado pelo seu telefonema. E temos mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? É Kátia. Pois não, Kátia. Então, eu tenho 3 filhos, doutor. Uma de 10, um de 4,5 e um bebezinho de 6 meses. E o de 4,5 é uma criança muito geniosa, de uma personalidade muito forte. Depois do nascimento do bebezinho, ele ficou mais nervoso, mais teimoso. Ele tem crises de choro homéricas por qualquer coisa, faz birras. Às vezes a gente consegue contornar na conversa, mas às vezes eu tento ser um pouco mais firme, dizer que não e não, e bato o pé e enfrento ele, e a coisa acaba indo para uma situação quase incontrolável de nervoso dele, porque ele chega a soluçar. Isso me deixa bastante angustiada, e eu sinto às vezes que eu tô fazendo o melhor por ele sendo firme, mas fico angustiada de saber se eu estou fazendo a coisa correta, deixando ele chegar num extremo de nervoso. Mas, Kátia, eu acho que sim. Eu acho que você está correta sim. E o mais importante mesmo é que o seguinte: os 3 filhos vão ter que atingir o padrão, vamos dizer assim, de educação, de delicadeza e de tolerância com as contrariedades e adversidades da vida. Hoje ele tem essas adversidades, o irmãozinho pequeno, algumas coisas que ele quer e que vai ter que ouvir não. Ao longo da vida ele vai ter várias outras adversidades e tem que ser treinado para isso desde pequeno. Quer dizer, a vida infantil tem que ser um preparo para aquilo que vai ser a vida adulta. E naturalmente, se você for muito condescendente, muito tolerante, muito boazinha com ele agora, você estará facilitando momentaneamente as coisas para ele e dificultando muito lá na frente. Então, ainda que com
vamos dizer assim, com uma certa educação, com delicadeza, mas com total firmeza e com firmeza efetiva, até mesmo, vamos dizer, limitando a ação dele, colocando de castigo, etc., quando ele se comporta de uma maneira fora do padrão do valor e daquilo que a família quer transmitir como padrão de comportamento. É muito importante que a educação seja, dentro de casa, uma coisa sólida, consistente e formadora. Porque, infelizmente, as influências que as crianças recebem da cultura em geral, da televisão em particular, nem sempre são tão boas quanto aquelas que a gente gostaria. De maneira que o mais importante mesmo é que se possa efetivamente dar este padrão e esta força consistente dentro da vida, dentro da casa e com todo o rigor para que todos cresçam adultos legais, leais, confiáveis e de bom caráter e mansos, porque esse negócio de ser bravo desse jeito não dá certo mesmo. Muito obrigado pelo seu telefonema. E temos aqui o e-mail do Marcelo. Dr. Gicovati, tenho 27 anos e namoro uma pessoa de quem gosto muito, embora seja ríspida e tenha vários conflitos internos. Porém, nos últimos meses, uma pessoa da minha família aproximou-se muito de mim e temos conversado bastante. Ela revelou que sempre gostou de mim e há alguns anos eu sentia o mesmo por ela. Essas conversas esfriaram o meu relacionamento e reacenderam esse sentimento de maneira muito intensa. Essa pessoa reúne uma série de qualidades que tornariam um relacionamento entre nós perfeitamente viável. E a família sempre apoiou veladamente a possibilidade desse namoro. Sou muito confuso e não sei o que fazer e não sei também o que pensar. Então, eu penso o seguinte, Marcelo, você não deveria se preocupar tanto com as características que impliquem em uma ruptura eventual com a sua atual namorada, se for para trocar por alguma parceira que seja mais fácil, que seja mais adequada, que seja mais compatível com você. O que eu acho é o seguinte, quando a gente se namora, tem que ficar com o olho muito aberto, porque sempre, depois que as pessoas casam, as coisas pioram. Quer dizer, não é que os relacionamentos e as características da personalidade da pessoa melhoram depois do casamento. Sempre pioram, e às vezes pioram bastante, de maneira que os conflitos, a rispidez, as tensões que existem hoje no modo de ser da sua namorada vão piorar muito. O fato da sua família ter de leve uma certa reprovação em relação a ela e também criar uma condição mais favorável na direção de você de buscar para você uma parceira que seja mais compatível com o modo como eles pensam que você merece ou merece ser tratado, evidentemente também não é nada que deva ser negligenciado. Quanto mais certinho estiver tudo antes do casamento, maior as chances de funcionar bem a relação no médio e no longo prazo. Na verdade, você não deve imaginar que pelo fato de que essa segunda moça, que reúne as qualidades que tornariam um relacionamento viável e que agrada a família, só pelo fato de ser uma possibilidade assim, fácil e boa, não é? É uma coisa que parece que não é prova de amor, que o amor implica mais do que tudo em dificuldades. Quer dizer, o que for fácil parece que não é tão verdadeiramente amor. Facilidade é uma coisa ótima e não atrapalha em nada as coisas do amor. Eu acho que você deve realmente caminhar de acordo com o seu bom senso, com a sua razão, e no seu caso aqui, nem mesmo em oposição à emoção. Muito obrigado pelo seu e-mail. No Divã do Gicovati tem produção de Camila Campaneruto, Diego Matoso, Janaína Barros e Pétria Chaves. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Altino Moreira. A direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite.